Olá, tudo bom, meus queridos? Como vocês estão? A prof está morrendo de saudade de vocês. Hoje nós iremos, então, dar início à nossa apostila, de língua portuguesa, tá? Iremos trabalhar a disciplina de língua portuguesa, então eu peço que vocês abram lá o material de vocês, para poder acompanhar com a prof. Então, iniciando aí o nosso segundo bimestre de língua portuguesa. Então, vai começar lá no capítulo 4, com histórias fantásticas dos povos indígenas, tá? Então, no capítulo 4, eu tenho ali a abertura do material, Neste capítulo, você vai conhecer lendas que falam do surgimento da noite, do sol e de muitos outros elementos da natureza. São histórias fantásticas dos povos indígenas que sempre habitaram esta terra. Então, nós vamos entrar num gênero textual, que são as lendas, que é muito bacana, Temos vários tipos de lendas aí que são contadas de geração em geração, tá? Então, para abrir, eu trouxe aqui um pouquinho das características das lendas para vocês, tá? As lendas são narrativas de origem popular, criadas e transmitidas oralmente. São produções que nascem da imaginação coletiva de um grupo de pessoas ou de um povo. Por meio destas histórias, expressam-se fantasias, medos, dúvidas e incompreensões. As lendas contam histórias repletas de personagens diferentes, os quais possuem características que se misturam com as feições físicas de alguns animais. São histórias que falam de situações sobrenaturais, irreais e até mesmo irracionais. No folclore brasileiro, as lendas mais conhecidas são Curupira, Saci-Pererê, a Sereia Iara, Mula Sem Cabeça, Boto Cor-de-Rosa, Boitatá, dentre outros, Até aqui em cima temos a ilustração, de um pouco aí dessas lendas aqui, O Saci, a Iara, o Boitatá, o Curupira, a Mula, lá o Boto Rosa, tá? E para darmos início, nós iremos começar ali com a leitura de uma lenda. Não, na verdade, peraí, eu passei aqui. Nós vamos começar com a atividade, na página 6, tá? Então, nessa atividade, nós temos que fotografar uma paisagem noturna, tá? Você pode escolher o quintal da sua casa, um parque, a vista enquadrada pela janela do seu quarto, enfim. Escolha a paisagem que preferir. Você vai fotografar, tá? E depois vai pedir para um adulto imprimir e colar a imagem aqui, nesse espaço que está aqui, tá? Muitos artistas já retrataram a noite. O artista Vincent van Gogh, por exemplo, pintou uma noite estrelada assim. Olha que linda a pintura, Um artista bem conhecido, Van Gogh. Aí, depois que vocês colarem a imagem de vocês aqui, vocês vão ter que responder essas perguntas, só que eu coloquei aqui, em forma de texto no caderno. Eu não coloquei nem limite de linhas, nada, porque aí vocês que vão determinar o que for suficiente aí para escrever, tá? Então, vocês vão ter que explicar em forma de texto que lugar que vocês retrataram, Vai descrever essa imagem, esse lugar, tá? Vai explicar o que há em comum entre a sua fotografia,
a imagem de abertura do capítulo, que é aquela que eu acabei de passar ali, né? Que tinha um menininho, uma menininha ali apontando para a janela. E a pintura de Van Gogh. Então, vocês vão... O que há em comum, né? Entre a sua fotografia, a imagem de abertura e essa pintura de Van Gogh. Vai dizer, na sua opinião, que palavra que define a noite. Vai dizer se prefere o dia ou a noite e por quê. E explicar ali, né, sobre o que é a noite, tá? Que já tem aqui, né, que palavra define a noite, tá? Vocês vão responder essas perguntinhas em forma de texto no caderno, beleza? Após feita essa atividade, aí nós vamos voltar lá para a leitura da nossa lenda, que está lá na página 7. Então, é bem assim, vocês vão verificar depois, conforme o andamento das atividades, que essa lenda aqui, ela foi dividida em 3 partes, tá? Então, hoje nós iremos trabalhar somente a parte 1. Então, eu vou ler aqui, vocês acompanham a leitura com a prof. Como surgiu a noite? No início do mundo, não existia a noite. A claridade nunca terminava e ninguém podia descansar direito. As pessoas viviam com os olhos quase fechados de tanto cansaço. Não conseguiam dormir. Até as plantas sofriam, pois estavam sempre murchas, curvadas pelo calor contínuo. Apenas a cobra grande, que era feiticeira, poderia fazer a noite surgir. Era uma cobra enorme, tão grande que dava medo. Vivia parte do tempo enrolada no tronco grosso de uma árvore que havia secado de tanto calor. A cobra grande tinha trancado a noite dentro de um caroço de tucumã. Olha lá, tucumã é uma palmeira de até 15 metros, né? Com folhas fibrosas e frutos comestíveis. Então, a cobra tinha trancado a noite dentro de um caroço de tucumã e a escondera no fundo do rio. Ela não queria repartir a noite com ninguém e, como era feiticeira, poderia dormir quando quisesse. Todos tinham muito medo da cobra grande, mas mesmo assim iam procurá-la para pedir que libertasse a noite. Porém, ela não atendia nenhum pedido, queria a noite só para ela. E os índios iam embora, arrastando-se de cansaço. Até as plantas se arrastavam com dificuldade para pedir à cobra grande que lhes desse a noite. Virando a página. Uma vez, uma grande árvore conseguiu chegar até a beira do rio. Ela vinha de muito longe. Suas raízes estavam gastas, machucadas de tanto que havia andado. Os galhos estavam caídos, as folhas murchas, e ela não suportava mais o próprio peso. Dê-me um pouco da noite, só um pouco, por favor, pediu ela à cobra grande. Não aguento mais. Como não anoitece, estou sempre acordada, mas preciso descansar, suplicou a árvore, quase caindo. Não posso fazer nada, respondeu a cobra grande. Percebendo que não seria atendida, a árvore tentou voltar para onde vivia, mas não teve forças, tombou ali mesmo, provocando um grande estrondo ao bater no chão. Seu tronco caiu na terra, mas os galhos avançaram para dentro do rio, o que irritou a cobra grande. Que coisa! Disse a cobra grande. Com tanto lugar para morrer, veio cair justamente nas águas em que eu vivo? Até o rio onde a cobra grande morava sofria com o sol ardente e contínuo. Um dia, quando a cobra grande tomava o seu banho calmamente, o rio parou. Sentindo falta da correnteza a que estava acostumada, ela levantou a cabeça e ficou olhando para as águas, espantada. Finalmente perguntou:
Estou sonhando ou você parou de correr? Na voz calma que lhe era habitual, o rio respondeu: Não, você não está sonhando. Parei de correr porque precisamos conversar. Conversar? Ora, ora, até você quer me aborrecer? Vá andando que não gosto de tomar banho em água parada. Enquanto não conversamos, eu não ando. Vendo que o rio estava decidido, a cobra grande foi obrigada a aceitar a conversa. Muito bem, diga o que deseja, mas fale depressa, porque quero me banhar, disse ela, sabendo que o rio também ia pedir-lhe a noite. Virando lá, quero falar sobre a vida que estou levando. Preciso de sombra para descansar. Correr sem parar, debaixo de sol que não para de arder, é muito sofrimento. A minha água evapora mais depressa do que posso pegá-la da chuva. Se você não me der um pouco da noite, logo estarei transformado num riachinho. Se é esse o motivo, pode secar à vontade. A noite é um segredo que guardo muito bem e ninguém vai ficar com ele, respondeu a cobra, sem dar muita atenção ao rio, apesar de precisar dele para viver. Como o rio percebeu que não ia conseguir nada e que se ficasse parado sofreria mais ainda com o calor do sol, resolveu correr novamente. E gemendo, resmungando, recomeçou a mover-se. A cobra grande, depois de banhar-se, foi enrolar-se no seu tronco para se aquecer ao sol. As cobras gostam muito de sol e tudo continuou como estava. Esse foi o fim da primeira parte, da lenda. Aí temos aqui uma curiosidade, sobre as cobras. O que chamamos de cobras, na verdade, são serpentes. Descubra mais sobre esses animais. As serpentes podem ser encontradas no mundo todo, exceto nas regiões perto dos polos norte e sul. Nos trópicos, porém, está a maior variedade. A maioria das serpentes vive no solo, mas outras preferem as árvores. Algumas passam a vida inteira em túneis subterrâneos. As serpentes marinhas vivem na água. As serpentes são animais vertebrados, ou seja, possuem espinha dorsal ou coluna vertebral. Sua coluna é longa e flexível. Elas crescem a vida inteira. A maior serpente é a Piton, que pode chegar a 10 metros de comprimento. A sucuri, que também é gigante, costuma ser um pouco menor, porém mais pesada. As serpentes são animais de sangue frio. Isso significa que a temperatura de seu corpo muda de acordo com a temperatura do ambiente. Para sobreviver aos frios invernos, algumas serpentes se escondem e ficam inativas por meses. Então, aqui ficou uma curiosidade sobre as cobras, serpentes. Essa atividade, eu já passei para vocês. E aqui nós temos a atividade de interpretação do texto, tá? Então, vocês vão pegar na página 10 para responder. Assinale o tipo de narrador presente nessa lenda. Então, o narrador ele está em primeira pessoa, ele é personagem e participa da história, ou ele está em terceira pessoa, ele é observador e não participa da história. Vai marcar o xizinho. Aqui eu tirei as linhas porque eu apaguei as respostas, tá? Então, no 3, copie um trecho que justifica a sua resposta anterior. Então, por que o narrador está em primeira pessoa ou terceira, Qual o trecho que você vai identificar ali? No 4, nessa primeira parte do texto, que personagens fazem parte da história? Vai escrever lá quais são. 5. Segundo a lenda, por que não havia noite no início do mundo? Também escreve lá. 6. Por que a cobra grande era temida? 7. Onde a cobra grande passava a maior parte do tempo? 8. Que poder a cobra grande tinha? 9. Que prejuízos a falta da noite acarretava? E 10. Sobre a atitude da cobra grande, responda as questões a seguir.
Na letra A, o que levou a cobra grande a trancar à noite? E qual é a sua opinião sobre essa atitude da cobra grande, né? Aqui é para verbalizar, né? Para refletir, mas pode escrever ali embaixo mesmo assim, tá? Então, vão fazer essa atividade e vão fazer essa atividade em forma de texto, ok? 2 tarefinhas para vocês. Qualquer dúvida, pode me chamar que eu ajudo vocês. Beijão, fiquem com Deus.